Se todos os rios fossem tinta, toda árvore fosse papel, e todo homem fosse poeta, escrivão, escritor ou escribas, não daria para escrever o grande amor do Criador, porque está escrito que ele prova o seu amor para conosco, dando Jesus para morrer numa morte de cruz, sendo nós ainda pecadores. Também está escrito que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Meu amigo, minha irmã e todos que me ouvem nesta tarde desse dia, sabemos que o crer vem pelo ouvir, e ouvir as coisas do Eterno, a palavra do Eterno. E muitos me perguntam, quem é a palavra de Deus? E o que é a palavra de Deus? Será que a palavra de Deus é apenas o que está escrito aqui neste livro conhecido como Bíblia Sagrada? É aqui que está a palavra de Deus? A palavra de Deus, ela é o verbo que se fez carne. Quer dizer, Jesus, ele é a palavra de Deus que habitou entre nós. Aqui é um livro histórico, fala das coisas de Deus, fala do próprio Messias, fala das coisas do eterno Criador, fala do princípio do mundo, de todas as coisas, identificado sim como Bíblia, mas Jesus, ele é a palavra de Deus que se fez carne. Entenda, é por isso que muitas pessoas hoje causaram muitas divisões e separações, porque, irmãos, como diz a história, cada um puxa para a sua brasa, para a sua sardinha. Cada pessoa quer encher o seu ego, cada pessoa procura se beneficiar, cada pessoa procura beneficiar-se a si próprio. Mas quando fala do reino de Deus, o reino de Deus não é comida, o reino de Deus não é bebida, é gozo e paz no Espírito. O que é o reino de Deus para nós? O que é o reino de Deus para você? Entenda, o reino de Deus não é os bens materiais, o reino de Deus não é as coisas, matéria, mas sim espírito. É por isso que está muito difícil das pessoas hoje entender o que é o reino de Deus. E sai pessoas dali, pessoas para lá, pessoas saem profetizando para um lado, pessoas prometendo aquilo que Deus não falou, que Deus não mandou, que Deus não ordenou, dizendo que Deus está ordenando, usando o nome de Deus, às vezes para ganhar ibope, usando o nome do Criador, às vezes para se esconder por trás de uma camuflagem. Isso aí, irmãos, é errado, muito errado. O que é que você entende como o reino de Deus? O reino de Deus é espírito e vida, paz, gozo no Espírito. Esse é o reino do Criador. Que todos nós possamos estar com a cara descoberta, olhando somente para aquele que vive para sempre, despojando do velho homem e entrando no reino espiritual, entrando e deixando verdadeiramente que o reino entre em você, se desmaterializando, voltando ao primeiro amor. Lembra-te de onde caíste, te arrepende-te, e aí, meu amado, meu querido, quando Jesus diz, venha a nós o teu reino, de que maneira vem a nós o teu reino? Em volta de nós? Onde é que está o reino? Em volta de mim e de você? Não, o reino não está fora, o reino tem que estar dentro, porque a casa, se não tiver ninguém dentro da casa, a casa está vazia. Mas para essa casa ser cheia, alguém tem que ocupar, alguém tem que entrar, e este alguém é o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. Onde Deus habita? Lá nos céus, depois dos céus, lá depois das nuvens. Onde é que Ele habita? Alguém pode perguntar. Onde é que habita o Criador? Ele habita lá nas alturas. Os passados acreditavam que ele habitava nas alturas, que ele habitava depois das nuvens. Por que o Criador fez uma casa tão distante do ser humano? Por que o Criador não apresenta-se para o ser humano? Alguém faz essa pergunta. Aí eu respondo.
Irmãos, se nós somos criados e feitos em imagem à sua semelhança, é porque Ele habita em nós. Mas para Ele habitar em nós, nós temos que compreender que Ele é amor. Deus não é religião. Deus não é seitas, normas, dogmas. Não, Deus não é isso. Deus é amor. O amor se faz com a sua justiça, porque Ele é justo, Ele é poderoso, Ele é o amor. Ele faz e ninguém jamais pode impedir o seu trabalhar, o seu agir. Então acredite, Ele está bem aí, dentro de você. Respire. Quando você respira, respirou o Criador. O Criador está dentro de você. Ele te mantém de pé e firme. Acredite, você é o templo de Deus, a morada do Criador. Um abraço e uma boa tarde.